Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 está escrito: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E muitas vezes por você temer, né? Sua missão, sua vocação, sabe? E achar que, devido às coisas que você está passando, potencialmente nada vai conseguir fazer você triunfar, fazer você alcançar e fazer você testemunhar da grandeza de Deus. Você se acha pequeno, né, diante dessa situação. Mas Deus, ele encorajou Abraão, né, dizendo para ele não temer, porque Deus ia ser o escudo dele, o protetor dele, o galardão dele. Em Isaías 41, versículo 14, veja como Deus vai nos tratar. Primeiro, Isaías 41, versículo 14. Não temas, não é para a gente temer. Em Isaías 41, versículo 15, está escrito: Eu te prepararei um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu as pedejarás, os ventos os levará, o redemoinho os espalharás, mas tu te alegrarás no Senhor, assim como muitos de nós, certo? Temos essa promessa, então não temos que temer diante dos homens, tá entendendo? Porque Deus, ele vai fazer da gente o quê? Um trilho novo. Deus vai fazer da gente, sabe, um instrumento de guerra para quebrar sistema. É isso que Deus está querendo me dizer, te dizer. E como instrumento, você é um instrumento extremamente bem preparado. Você é um trilho novo, que você tem dentes agudos e que você vai moer. Você vai trilhar, vai moer todos os montes. Os montes simbolizam sistemas poderosos, sistemas grandes, sabe? Sistemas colossais. E os outeiros reduzirás a palha. Outeiro, o que é um outeiro? Um outeiro, meu irmão, é uma montanha. Se você for ver ali, né, a cadeia de montanha dos Andes, os Alpes, né, suíço ali, você vai ver que elas realmente são imponentes e são empoderadas de uma grande gama de poder. Elas são quase que inabaláveis. Mas a Bíblia diz o seguinte, que você vai ser o quê? Um trilho novo, você vai ser um instrumento para quebrar sistema, sabe? É isso que Deus está te dizendo e me dizendo. Que nós somos um trilho para quebrar sistema. Assim como o vírus quebra o sistema imunológico do corpo, um vírus só tem essa mega hipercapacidade, assim também um jogador pode quebrar o sistema tático de defesa do adversário. Por exemplo, um jogador do quilate de Neymar, ele pode muito bem quebrar o sistema tático de uma defesa adversária, sabe? E infligir ali em gol. Também Mbappé está nesse mesmo quilate. Messi e Cristiano Ronaldo, Ronaldo fenômeno, também o Ronaldinho Gaúcho já fez isso muito bem, Romário fez isso muito bem, Maradona. E com excelência Pelé fez isso, né? O rei do futebol. Ele quebrava o sistema de defesa tático dos adversários, infligia ali, né, em gols. Então um jogador só quebrava o sistema tático de defesa adversária. E se você for parar para observar, você pode perceber que assim também acontece quando algum engenheiro, ele quer destruir aí um prédio, sabe? Ele vai fazer o que? Ele vai instalar nas colunas de forma estratégica do prédio dinamites. E essas dinamites, muitíssimamente bem instaladas, vai gerar o que?
vai gerar uma explosão que vai demolir, vai desabar ali aquele prédio. Aí você pode observar que um vírus, um jogador só, uma dinamite é o suficiente para destruir qualquer espécie de sistema. E a Bíblia diz que nós somos instrumento de Deus, como trilho novo, para poder destruir sistemas. Tá entendendo? E eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui, que é de mega e hiper suma importância, que destruíram aí sistemas humanos. Assim Deus escolheu os seus heróis para cada tipo de missão. Não podemos ficar presos, né, de maneira nenhuma a um jargão religioso que nos prende e nos limita, nos restringe, sabe, a uma visão religiosa. Pois Deus não faz, sabe, restrições de instrumento dele. Deus, ele pode pegar o instrumento dele e usar para quebrar sistema de corrupção na política, sabe? Pode também em qualquer espécie de entidade, sabe? E Deus, ele pode usar o instrumento dele aonde ele quer. E não podemos de maneira nenhuma restringir a grandeza e o operar de Deus em uma única situação aonde acreditamos que Deus só atua no teor e no cunho religioso, quando isso não é verdade. Tá entendendo? Pois Deus, ele tem suas estratégias, sabe? Ele tem as suas formas operantes. Deus não fez o universo, né, com uma estrela só. Aí você vai ver a vastidão do poder de Deus. Deus não fez, né, uma nota só musical, tem várias. São 7 notas musicais para ficarmos restringidos em uma só. Deus não fez uma única espécie de animal. Tem várias espécies de animais, sabe? Deus não fez uma espécie de animal só. Deus não fez um sistema solar, uma galáxia só. Tem bilhões de galáxias no universo, contendo cerca de trilhões de estrelas. Deus não fez uma só cor. Você pode observar que a cor do arco-íris são 7 cores, não uma cor só. Deus não fez de forma alguma aí algo único, algo exclusivo, porque seria muita pobreza de Deus, né? Fazer algo assim raso. Por isso que nós temos que ter em nossas mentes, certo? Não mais um jargão religioso que nos conecta, que nos coloca dentro de um pantilhão, dentro de uma prateleira, dentro de uma esfera de um olhar único, bifocal. Temos que ter sim um olhar meio que ciclope, sabe? Uma visão aí cosmológica, uma cosmovisão das coisas. E aprender com cada uma delas. E parar que Deus só opera, certo? De uma forma só. Deus não fez uma galáxia só, Deus não fez uma estrela só, Deus não fez uma cor só. Tá entendendo? Deus não fez nada de forma única. Deus, ele trabalha com diversidade. Tá entendendo? Então, onde é que está esse trilho novo que vai destruir, desmantelar os montes e trilhará os outeiros e reduzirá a palha a nada? Onde é que está esse tipo de pessoa? Tá entendendo? Pois Deus tem os dele em todas as esferas sociais. No futebol, Deus tem o dele. Na política, como eu falei, Deus tem o dele. Na religião também, Deus tem o dele. São pessoas que não se curvam diante do sistema podre e corrupto. Você pode observar que Jeremias, dentro do cunho religioso judaico, foi um trilho contra os outeiros de sua época, como os reis, príncipes e oficiais, que não aceitavam aí a rendição do reino de Judá a Nabucodonosor. Infelizmente, né, prevaleceu aí a palavra de Jeremias e, infelizmente, os profetas aí
do rei Acabe, do rei, se Acabe não, o rei Zedequias, esses profetas, na verdade, falsos profetas, caíram diante da verdade de Jeremias. Então Jeremias foi sim um trilho novo diante desses profetas e diante desse sistema corrupto aí de sua época, onde tinham reis, tinha príncipes e oficiais e os profetas. Jeremias sozinho conseguiu aí desconstruir, desmantelar, desfazer todo esse sistema aí que caiu diante de Nabucodonosor da Babilônia. Então Jeremias foi sim um trilho novo. Outro trilho novo foi Micaías, o profeta Micaías. Ele foi também um trilho novo de dentes, sabe? De dentes agudos, diante dos falsos profetas do rei Acabe. Acabe tinha seus profetas e Micaías sozinho contra todo um sistema prevaleceu, assim como prevaleceu a palavra de Jeremias, prevaleceu a palavra aí de Micaías diante do sistema religioso que caiu também diante da profecia, tanto de Jeremias como de Micaías. Jesus e Paulo também foi outros instrumentos que Deus usou, quebrando o sistema fariseus e dos saduceus. E aí você vai ver que Deus ele sempre levantou o instrumento deles para poder quebrar sistema. Tá entendendo? Assim como um vírus destrói o sistema imunológico do corpo, assim também uma dinamite consegue destruir as colunas, né, de sustentação de um prédio que vai naufragar no chão, sabe? Assim também um jogador muito habilidoso tem capacidade de quebrar o setor tático de defesa adversário e abrir espaço e combinar em um gol. No 14º século surgiu na Inglaterra o precursor da reforma antes de Lutero, chamado de João Wycliffe. Extremamente intelectual e dotado de uma inteligência unânime, João Wycliffe ergueu a bandeira contra a toda poderosa Igreja Católica Romana, que tinha feito o imperador germânico Henrique IV se curvar diante dela pedindo-lhe perdão. O poder que a Igreja Católica tinha era tamanha e absurda que fez com que o imperador Henrique IV se curvasse diante dela. O Papa Gregório VII humilhou o imperador Henrique IV. O Papa romano detinha um poder quase que imensurável. O papado romano tornou-se desponta do mundo, onde reis e imperadores se curvavam diante deles, em um máximo de poder que eles obtinham e possuíam. Não só isso, eles cobravam aí impostos pesados e tributos pesados, né, desses reis. Eles tiravam do rei e apertavam os reis, né? E o dinheiro que eles tiravam do reis iam para onde dos imperadores? Iam para o celeiro de ouro do bolso dos papas, tá entendendo? Os papas cada vez mais ficavam ricos e os reis cada vez mais ficavam atormentados, muito por conta de que o povo, quando sofria, acusava os reis. E os reis não tinham quem acusar, porque se fosse acusar o papado, né, os pontífices aí de Roma, potencialmente eles iam ser, sabe, aí destruídos ou perseguidos. De contrapartida também, o Palácio dos Papas, né, respondia por sinuosa luxúria regrada de por orgias sexuais, prelado e cenário de mais vil devassidão que se pode encontrar dentro de um santuário que se exigia santidade e que essa santidade nunca existiu. Tá entendendo? Era um lugar extremamente podre que nunca existiu. Então eles pregavam santidade quando na verdade eles não viviam aquilo que eles mesmos pregavam. Os pontífices papados romanos, ou seja, os imperadores papados viviam dessa forma. Assim também viviam nessa orgia sexuais os imperadores antes dele, como na época de Belsazar, onde Belsazar foi surpreendido pelas mãos, né,
que começou, as mãos soltas, ela que começou a descrever o destino ali de Belsazar, onde diz que o reinado dele tinha acabado. E ali os papas, né, os pontífices, eles arrecadavam boa grana ali dos imperadores, dos reis e dos nobres, e eles armazenavam ali dentro dos seus cofres católicos, onde eles praticavam toda espécie de orgia sexual, incesto, parafilia, sadicismo, masoquismo, sabe? Homossexualismo, incesto, pedofilia, tudo eles praticavam ali em larga escala. Muito por conta de quê? De poder que era desaguado, né, para os papas. Então eles detinham um poder extremamente poderoso para fazer com que até os imperadores, como Henrique, se curvasse diante dele. Mas aí Deus vai e levanta um reformador, sabe? Chamado de João Wycliffe. Esse João Wycliffe, ele vai combater de forma frenética, de frente contra esse poder, essa força católica. Logo os reis e os nobres se uniram ao pontífice papado romano contra João Wycliffe, que mais tarde vai perder a vida, sabe? Ele vai adoecer e vai morrer. Mas teve um papa, que se levantou contra ele. Os trovões papais logo se desencadearam contra João Wycliffe. 3 bulas foram expedidas ordenando a medida imediata para fazer silenciar o tal herege. A chegada das bulas, né, dos documentos papais, trazia para toda a Inglaterra, o país de João Wycliffe, a ordem peremptória de prisão do herege João Wycliffe. Ele se declarou inimigo do sistema papado e com isso ele ia pagar com a própria vida. E aí João Wycliffe, sabe, ele teve que se refugiar em outro lugar para não ser preso. Então, o imperador papal romano, né, o pontífice, imperador romano, o Papa Gregório XI, ele perseguiu João Wycliffe a ponto de declarar que se alguém o encontrasse, tinha que, na verdade, dar ele ao Papa e o Papa ia assim recompensar, né? Só que, infelizmente, de morrer João Wycliffe, quem morreu foi o Papa Gregório XI, assim como aconteceu com a rainha aí, Jezabel, né? A rainha Jezabel, ela na verdade prometeu aí aos deuses se ela não pegasse Elias e decapitasse ali o profeta de Deus. E Elias, claro, né? Ele deu no pé e partiu aí da região onde estava, muito por conta de que a cabeça dele estava em jogo. Porque Elias ele foi de contra o sistema montado por Jezabel, que contaminou toda Jerusalém ali, que contaminou todo o Israel ali. Tá entendendo? A capital de Israel é Samaria, né? Nem Jerusalém. Jerusalém é a capital de Judá. Mas na época do profeta Elias, essa rainha chamada Estela tinha contaminado, né? Ela tinha encabeceado ali o rei Acabe e ali ela conseguiu instalar os deuses falsos dela. E Elias foi aquela pessoa, aquele profeta que foi de encontro ao sistema e aí pagou, né, o preço com as perseguições, aonde ela mesma diz que os deuses o façam tanto a ela
se ela não pegasse a cabeça de Elias, do profeta Elias, porque ela já tinha matado vários profetas de Deus, e ela queria de qualquer forma agora pegar o principal profeta de Deus, que era Elias. E ela não conseguiu, ela morreu primeiro. Assim também aconteceu com esse João Clifford, né? Onde esse Gregório XI tentou aí de todas as formas matar esse missionário, né? Esse reformador chamado John Clifford, que poucos falam nele. Mas infelizmente a pessoa, né, que tentou entrar em rota de coalizão com o John Clifford acabou morrendo, que foi o Papa Gregório, né, 11, assim também como Jezabel caiu diante de Elias. Então Deus, ele é fiel, certo? Porque a Bíblia diz aqui que Deus, ele é escudo e ele é protetor de seus instrumentos, de seu povo, de seus eleitos, de seus escolhidos, de seus missionários, sabe? Que foi o caso aí de Elias e João Clifford, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Como Deus não atua em um campo só, Deus atua em todos os campos. Esse João Clifford, ele combateu veementemente o poder católico, né, dos pontífices católicos. Logo, reis e nobres se uniram ao pontífice católico romano, o Papa, né, para poder tentar matar João Clifford. Só que, infelizmente, de vez João Clifford morrer, quem morreu foi o Papa, o perseguidor dele, o sal dele, Gregório XI. Que, por outro lado, não abaixou a guarda. João Clifford, ele não abaixa a guarda e continua pregando veementemente a verdade. Ele foi, na verdade, o João Batista de Lutero. Muito se fala em Lutero, pouco se fala em quem é João Clifford. Mas João Clifford foi o percussor de Martin Lutero, onde Martin Lutero ele vai se inspirar nesse inglês. Sabe que deu as cartadas final, né? Esse Lutero deu as cartadas final contra o poderio da Igreja Católica, que fazia com que até reis e nobres se curvassem diante dela. Então, a Bíblia diz que nós nascemos para ser o que? Instrumento cortante, né? Um trilho novo aí, conforme Isaías falou. Sem falar em outras espécies de instrumento de Deus, mundo afora. Foi o caso de Gandhi, foi o caso de Sócrates, por exemplo. Na Grécia, Deus usou Sócrates como instrumento para quebrar o sistema religioso aí de Atenas e da Grécia Antiga. Mahatma Gandhi, Deus usou esse advogado para poder quebrar o sistema aí de colonização dos britânicos, dos ingleses contra a Índia. Martin Lutero foi esse homem que, na verdade, John Clifford foi o João Batista dele, e ele mais tarde vai dar a cartada final, né, ao poderio da Igreja Romana Católica. Alan Turing foi aquele homem que, na verdade, salvou milhões de vidas, muito por conta da sua inteligência, né, onde ele desenvolveu algoritmos de suma importância aí, que hoje ele foi o pioneiro, né, de todo esse arsenal que nós temos aí em nossas mãos. Se não fosse ele, Alan Turing, não teríamos aí nas mãos, né, PCs, não teríamos smartphone, não teria Wi-Fi, não teria absolutamente nada, porque ele foi o percussor disso. Alan Turing, para quem não sabe, foi ele que quebrou o sistema de enigma dos nazistas, sabe? E salvando milhões de vidas. Ele quebrou o sistema de comunicação dos nazistas chamado de enigma. E com isso salvou milhões de vidas. Ele foi o pioneiro cibernético da modernidade, da atualidade. Sabe? Se não fosse ele, Bill Gates não existia, né? Foi dono dos PCs. Steve Jobs não existia, né? E nem tantos outros aí como o dono do Facebook, né? Inclusive Elon Musk não existia. Talvez a Amazon não seria uma empresa tão riquíssima como é hoje, né? De Jeff Bezos. Todos esses caras aí, tudo que existe hoje aqui a nível, né, de campo virtual, de algoritmos, a nível de navegação de computador, a nível de
streamer, sabe? Uma série aí de questões dentro do mundo virtual. Só foi possível porque o rei dos algoritmos que descobriu isso foi Alan Turing. Esse cara foi brilhante. Infelizmente mataram, né? Os próprios britânicos mataram ele. Ele que ajudou a salvar tantas vidas, milhões de vidas, e morreu na mão dos próprios ingleses. E ele sendo inglês, ele sentiu na pele o que é uma covardia, né? Ele sentiu na pele ali um grau do que Jesus sentiu ao ser traído pelos seus próprios compatriotas, tá entendendo? Esse herói chamado de Alan Turing, que foi agora homenageado pela Rainha Elizabeth, que vai cunhar, né, moedas aí com seu nome, pedindo desculpa. Teve na Venezuela, teve também outro instrumento de Deus chamado de Oscar Pérez, né? Esse cara guerreou contra Maduro, meu irmão. Maduro era o ditador, né? É ditador até hoje, mas ele deu a vida para poder fazer com que o povo se alertasse, né, das mazelas que sofria. E ele atacou ali, né, com um helicóptero o sistema de Maduro, mas infelizmente uma andorinha só não faz verão. Mas uma andorinha só, meu irmão, ela deixa um legado, e esse legado mais tarde vai ter seus frutos, porque Oscar Pires foi um herói da Venezuela. Oscar Pérez, né, foi o herói da Venezuela. Tem um jovem também tunisiano, né, que ele atirou fogo nele mesmo por conta da opressão das autoridades locais ali, em oprimir o povo, em oprimiu ele atirou fogo nele e por conta dele se desencadeou ali, sabe, a primavera árabe, que na verdade foi foi respingando, sabe, em alguns países ali, e esses vestígios foram criando novas revoluções e derrubando vários ditadores, né, como Hosni Mubarak, né, como também Gaddafi caiu diante, muito por conta da Primavera Árabe, muito por conta desse jovem que foi um herói, né? Esse herói tunisiano aí. Então Deus, ele tem os seus instrumentos em todo lugar. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que Deus, ele só age no cunho religioso. Isso é burrice. Tá entendendo? Deus age em várias formas, em várias esferas, de várias maneiras, né? A própria Bíblia fala isso, que Deus, ele na verdade, assim, Deus, ele falou de várias formas e de várias maneiras, sabe? Em Hebreus está escrito assim, que ele falou de várias formas, de várias maneiras, pelos profetas ao seu povo, mas só que infelizmente ninguém acreditou. Deus não falou de uma forma só, ele falou de várias formas e de várias maneiras. Então Deus fala e também tem os instrumentos dele, porque Deus, ele é dono de tudo e de todos, sabe? A terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Deus, ele não trabalha em um setor só, sabe? Deus, ele tem os instrumentos dele aí, ó, operante em todas as áreas. E esses homens que eu acabei aqui agora foram, sim, instrumento de Deus. Você pode observar que Tiradentes também foi um instrumento de Deus para quê? Para que a gente viesse alcançar, galgar aí a libertação e a independência dos lusitanos, que são quem? A colônia portuguesa que nos colonizou aqui, nos roubou nossas fortunas e nos obrigou, né, de alguma forma, obrigou os índios, os negros, os brasileiros aí a se renderem diante dele. E Tiradentes, José da Silva, né, Xavier, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi sim um instrumento de Deus contra esse sistema aí lusitano dos portugueses. Infelizmente, nós sabemos que ele foi traído e morto, né? Como a história sempre narra as mesmas coisas. Jesus também foi traído e morto, sabe? Como também Oscar Pérez foi morto, como também seu tunisiano foi morto, como também surgiu também Martin Lutero, que lutou a favor dos negros norte-americanos e ele acabou sendo também assassinado. Isso é história. Deus tem os dele e Deus, ele vai mudando, sabe? A história, vai mudando a história conforme ele vai levantando os seus instrumentos para poder quebrar sistema, sabe? Trilhar
e derrubar outeiros, né? Outeiros são poderes, e também montes, que também são poderes. E esses poderes vão aos poucos sendo diluídos, são sendo quebrados, sendo derrubados. Teve um homem também chamado John Kennedy, aquele presidente, eu acho que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, onde ele tentou ajudar os africanos, né, o continente africano, e logo um sniper foi lá e deu um tiro nele e acabou morrendo. Mas esse homem de coração bom, ele foi de contra o sistema e acabou morrendo. Abraham Lincoln, né, que foi aquele cara que ele deu direito que os negros agora também votassem, aí foi de contra também ao sistema, né, branco, ao sistema aí racista, acabou morrendo, né, Abraham Lincoln. Um cara que tem uma história muito, sabe, muito interessante, porque ele sofreu muito para se tornar presidente dos Estados Unidos. E uma pessoa comum potencialmente não teria a resistência, a resiliência que Abraham Lincoln teve. Mas esses homens que eu acabei de falar aqui agora, todos esses homens, em todas as esferas, em todos os setores, em todos os campos, eles quebraram, sim, de alguma forma, aí, algum sistema, algum tipo de sistema, provando que Deus ele tem os dele em todos os sistemas, sabe? Deus atua no seu pâncreas, no seu rim, na sua bexiga, laringe, faringe, esôfago, estômago. Deus ele não age só no seu coração, onde você sente, ou no seu cérebro, né? Onde você sente. Deus ele está em todos os órgãos, ele atua em todos os órgãos, tá entendendo? Os seus anticorpos atuam em todos os órgãos. Então é de uma ignorância suma, sabe? Você acreditar que Deus só atua na questão religiosa, no cunho religioso, enquanto Deus não se permite se prender só ali. Você pode observar que Salomão tentou prender Deus em quatro paredes ali e Deus falou, não, aí não é meu lugar porque eu sou muito maior do que isso. Deus é dono do universo, onde eu vou caber aí? Só na cabeça de Salomão, é o homem mais inteligente do mundo. Aí o que é que acontece? Acontece que Deus tem sim os instrumentos dele em todos os setores, em todos os campos, para combater o que? Todas essas espécies de sistema corrupto aí. Tá entendendo? Então todos esses homens foram levantados no seu tempo, no seu devido e determinado tempo, com essas missões para derrubar e desconstruir, desmantelar, sabe? Desarmar todo esse tipo aí de podridão aí, né? E a Igreja Católica caiu, virou elefante branco, muito por conta de quê? De John Cliff, né? Esse cara aí que foi realmente brilhante. Se fala muito em Lutero. E se esqueceram desse cara aí chamado de Wycliffe. Hoje, se ele tivesse vivo, né? Hoje, se Paulo tivesse vivo, aqui na Terra, esses homens estariam decepcionados. Muito por conta de quê? Todo o esforço que eles fizeram não valeu de nada. Porque as coisas não mudaram. Andaram de mal a pior. Eu me lembro, a gente já vai encerrar aqui, que um campeão da Copa do Mundo de 70, chamado de Gerson, canhotinha de ouro, quando ele viu o Brasil tomar 7 da Alemanha, ele começou a chorar. E ele disse assim, ó, nos esforçamos tanto para dar honra ao Brasil, para colocar a primeira estrela, a segunda, a terceira. Aí veio outras gerações e colocou a quarta e a quinta, sangrando para hoje essa geração, meu irmão, sabe, nos desprezar. Ou seja, os nossos esforços ficaram como elefantes brancos, ficaram como que sarcófago, viraram pirâmide de amostra, sabe? Viramos antiquado. O Brasil já não existe mais para essa geração de Neymar, essa geração aí de Gabriel Jesus, sabe? Essa geração de Firmino, essa geração da agora. Todos esses caras aí não botou uma estrela lá, mas carrega ali a honra de pessoas do passado que colocaram a glória do Brasil, sabe? Como um dos países mais poderosos do futebol. Mas infelizmente a corrupção é tanta, a cor dos extracampos é tanto, que Gerson viu, antes de ele morrer, o Brasil tomar 7-1 diante de uma Alemanha extremamente medíocre, que por 2 vezes quase que perdia. Inclusive um país da África, que foi a Argélia, se eu não me engano. Quase que saía para a Argélia.
por muito pouco não saiu. Uma Alemanha que era tão forte que na Copa de 2018 não ganhou nem da Coreia do Sul, se engasgou com o México e quase que perde para a Suécia. Você vê que é acordo extracampo. Tem gente ainda que acredita, né, em futebol, em Copa do Mundo. Futebol e Copa do Mundo é negócio, sabe? Futebol é acordo extracampo. Ninguém tá lá mais, sabe, para vestir a camisa do Brasil e dizer eu amo essa camisa. A camisa do Brasil virou elefante branco, sabe? Virou sarcófago. A camisa do Brasil virou sinônimo de desprezo para essa geração. É só vitrine, tá entendendo? É só vitrine. O futebol mudou, mas a corrupção aumentou, tá entendendo? Então, se alguns profetas do passado tivessem aqui hoje, né? Alguns homens do passado, como esse João Cliff, como Martin Lutero, como o próprio apóstolo Paulo, eles estariam realmente tristes de ver em que o mundo religioso se envolveu numa corrupção, né? Se envolveu aí em transtornos bipolares de corrupção aí a nível político, onde viraram celeiros políticos ali, a massa virou sim celeiros políticos, onde vai ser manobrado ali aquela massa para votação de acordos políticos. Então, o mundo, se esses homens estivessem aqui hoje, eles teriam realmente ficado muito tristes e chorado lágrimas. Que Deus continue nos abençoando.